Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Recordemos as palavras do apóstolo: rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito, através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. Pense no amor
e na graça, como se eles fossem irmãos gêmeos. Você não pode ter graça sem ter o amor. Eles são irmãos gêmeos. Bom, nós não vamos tecer comentários sobre o amor, mas apenas para distinguirmos que classe de amor é este que é irmão gêmeo da graça. Devemos lembrar os nossos ouvintes que não se trata do amor filho, mas sim do amor ágape, que é o amor imparcial, o amor de Deus. Muito bem. Então continuemos pensando nesta irmã gêmea do amor, que é a graça. Nós já aprendemos que somente um ser soberano pode ter graça. É quando você manda em alguém e pode até acabar com aquele alguém e destruir aquela pessoa por ela não ter lhe atendido conforme ele deveria lhe atender, mas que se arrepende. Então você tem graça para com ela, você tem poder para prendê-la, para encerrá-la na prisão, para decretar pena de morte para ela, e não faz. Não é quando a pessoa não tem poder para fazer nada com aquela outra pessoa que ela pode ter graça para com ela. Mas é quando ela pode reter o perdão e oferece aquele perdão, então isto é graça. É quando a outra não merece, então é que você manifesta graça para com ela. Antes que você possa ter graça, você tem que ter amor. E como você já está sabendo, nós estamos sabendo, este amor é o amor ágape. É o amor que não é entendido pelo mundo, por aqueles que amam o mundo, por isso o amor do Pai não está neles. Então, antes que você realmente possa mostrar um favor a alguém, você o ama. Você ama aquela pessoa, esteja ela certa ou errada. Você a ama. Você que é mãe, você que é um pai de família, está entendendo isso? Você ama seu filho, embora certo ou errado. Você ama sua filha, embora certa ou errada. Você ama seu esposo, embora ele seja certo ou errado. Você ama sua esposa pela mesma forma. Você tem que amá-lo de qualquer maneira, ou então você não pode aplicar graça. Então a graça e o amor são a mesma coisa. Eles são simplesmente irmãos gêmeos. Isto é tudo. Amor e graça. Não podemos ver um sem o outro. Você não pode dizer que tem amor sem que tenha graça para com os errados ou para com os certos. Não podemos ver um sem o outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele derramou sua graça e a trouxe a nossos corações através do Espírito Santo. Então é nesse sentido que Deus nos deu gratuitamente, se referindo a todo o mundo. Agora, a pessoa vai escolher aceitar ou não esta graça, aceitar ou não este perdão. A pessoa por si mesma ultrapassa a linha divisória entre a graça e o juízo. Deus nunca lança a pessoa. É a própria pessoa que por si mesmo, através da incredulidade e do abuso da graça, abusando do amor de Deus, da paciência de Deus,
salta a linha divisória para o juízo. Isto porque, ouvintes, Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 2, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, porque o Espírito do mundo abusa da graça de Deus. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, somente aqueles que têm o Espírito que provém de Deus sabem dar valor na graça. Dizem agradecidos a ela e conhecem aquilo que é dado gratuitamente por Deus. Os homens sempre pisaram na mensagem do dia, sempre rejeitaram a mensagem do dia, rejeitando assim a graça de Deus, porque ela é oferecida de uma maneira simples, humilde. Ela é oferecida gratuitamente. Não há, de maneira alguma, um outro modo para que o homem possa reconhecer de fato o que é graça, a não ser pelo Espírito Santo. Não há nenhum meio. Porque dizem aquilo que é oferecido de graça não tem valor. Isso é certo até certo ponto. Você vê por que a mulher tem perdido tanto o seu valor? Porque ela tem se tornado tão barata, tão exposta. Ela está gratuitamente oferecida aos homens, de um modo geral. Mas aquele homem que tem o Espírito de Deus, não vai nisso, não abusa disso, não incorre no grande erro de abusar dessa franquia, aproveitar dela. Assim também é no lado espiritual. Não é porque a graça tem sido oferecida gratuitamente por Deus a todos, a criminosos, a ladrões, a adúlteros, a viciados, a todo mundo nesta hora, dentro das penitenciárias, dentro dos prostíbulos, em todos os lugares da terra. A graça, como o sol, brilha, se oferece. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Ele passava entre eles, ele se oferecia, e no grande dia da festa ele se pôs de pé, e exclamou, quem tem sede vem a mim e beba. Se ofereceu de graça. Mas nós vamos ver aqui. Lá, como aquele ladrão quando estava morrendo, ele pôde reconhecer aquilo que estava sendo rejeitado pelo mundo, aquilo que estava sendo rejeitado pelos religiosos. Você também tem reconhecido no seu coração o valor da mensagem, que é a expressão da graça de Deus. Não é de se admirar que isso haja inspirado os poetas quando eles viram isso lá no Calvário, pelas Escrituras Sagradas, durante as eras, como isso tem operado de uma forma eficaz, voluntária da parte de Deus, porém eficaz, penetrante, nos corações de homens e mulheres que entregaram suas próprias vidas por terem reconhecido o que foi dado gratuitamente por Deus pelo Espírito Santo. Diz o poeta, aquele ladrão que morria regozijava em ver aquela fonte em seu dia, para que eu, embora vil como ele, pudesse lavar todos os meus pecados. Todas as vezes que pela fé vi aquele riacho, tuas grandes feridas forneceram o amor remidor que tem sido meu tema e será até eu morrer.
Então, em uma esplêndida, doce canção, cantarei que teu poder salva, que teu poder redime, que teu poder cura, que teu poder transforma. Quando esse pobre balbuciar de uma língua gaga fizer silêncio na sepultura, graça, sublime graça, aleluia, escreveu o poeta. Ó amor de Deus, quão rico e puro tu és, quão insondável e forte, e assim será para a eternidade os hinos de anjos e santos. Se enchêssemos de tinta o oceano, e se os céus fossem feitos de pergaminho, e se cada haste na terra fosse pena, e se todo homem fosse escrivão, para escrever o amor de Deus em cima, faria com que o oceano se secasse, ou poderia o pergaminho conter tudo, embora estendido de céu a céu? Isto é que é graça, a graça de Deus. A graça de Deus é como esse crepúsculo tão lindo da tarde, oferecido de graça. Se aquilo fosse um espetáculo privado, fabricado artificialmente por homens, os homens pagariam caríssimos ingressos para ver um crepúsculo, um céu rubro de uma tarde límpida. Sim, os homens pagariam caríssimos para ver aquilo, mas Deus oferece de graça no céu aquele crepúsculo tão lindo sobre os mares, sobre as serras, sobre as montanhas. E quem tem tempo para parar e ver? É oferecido de graça. Quem pode parar e gritar com sua alma? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nesta hora todo mundo é poeta. A simples lavadeira é uma poetisa. O simples carroceiro se torna um homem de profunda expressão de alma, ao ver e contemplar as maravilhas de Deus. E muito mais quando isso é refletido em seu caráter, em sua alma, em seu coração, pelo Espírito Santo, trazendo à sua vida o poder remidor, o cenário da cruz e o poder da ressurreição. Quantos podem olhar para isso pelo Espírito de Deus, como aquele ladrão moribundo olhou, vendo ali naqueles ossos que podiam ser contados, vendo ali naquele corpo acabado e destruído, derrotado à vista dos homens, um rei. Oh, que cenário! Que olhar diferente! Que coisa diferente das demais! Que acontecimento estranho e sobrenatural! Ver um homem acabado e derrotado, um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é isso? O Espírito de Deus pode vir a um moribundo ladrão, salteador? Sim, se ele pode vir àquele, pode vir a mim, pode vir a você. Expressando o quê? A graça. Não um evangelho morno, de casca podre, que não pode dar vida, que não pode levantar, que não pode sacudir as penas, as penujas desse ninho mundano, desses credos e dogmas criados pelos homens. Mas aqui está a hora em que a graça sacode esses ninhos criados pelos homens, e como a águia mãe ela grita: saiam, filhos, venham para as alturas, ganhem as alturas desse instante, sacudam suas penas, suas penujas adquiridas desses ninhos. Isso foi muito bom, isso vos aqueceu, mas é hora de altura. Deus trouxe a graça às nossas vidas por seu amor por nós. Aqui há algo mais que graça não pode fazer. A graça não pode ser comprada. A graça não pode ser vendida. A graça não é em troca de ofertas. A graça não vem através de água do Jordão ou de água do poço de Jacó. Não, a graça é mais do que a água do poço de Jacó.
A água do poço de Jacó era buscada pela samaritana todos os dias. Ela continuava vivendo com seu quinto ou sexto marido. Mas o dia que a graça chegou ali, como água da vida, então tudo foi diferente. Não me importa se eu entro no túmulo de Jesus. E se eu posso orar ali dentro e vê-lo aberto, não importa se eu posso tomar banho no Rio Jordão, como a Amã tomou. Isso não importa se eu posso ter uma garrafa d'água daqui ou dali, benzido ou abençoada pela oração, mesmo em nome de Jesus Cristo. Isso não é nada, isso não vale nada. Para quem conhece o que é a graça, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a graça é aquilo que vem a nós da parte de Deus, pela sua palavra, pelo que está escrito. Oh, esta hora, o seu coração salta por compreender o que é graça, e o Espírito de Deus testifica dentro dele. Salta, filha, salta as muralhas dos credos. Venham para o batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Revista-se do poder da graça, que não é comprada, que não é sob penitência. Não foi assim que aconteceu com Martinho Lutero, quando sangrava seus joelhos naquelas escadarias do paganismo, chamado cristão? O Espírito de Deus veio ao seu coração e disse: isso é de graça. Isso não vem das obras, isso não vem de penitência, isso não vem de indulgência, isso não vem do que eu possa ser de bom ou de mal, não vem do meu ouro, não vem da minha prata, não tenho ouro nem prata. E assim Martinho Lutero sacudiu sua batina e gritou: é de graça, não é dessa maneira. A graça não pode ser vendida, a cura não pode ser vendida, a salvação não pode ser vendida. Nada disso pode ter um homem como um elo absoluto. Não. Acabaram-se. Isso acabou. Isso já se foi. Nada, não há nenhum homem como um elo absoluto. Você individualmente é o elo da corrente de Deus. A corrente de Deus não é uma corrente formada por uma força psíquica para sugestionar uma cura. Não, é você que é um elo dessa corrente de Deus. É você, não é nenhum homem posto ali. Como cada elo da corrente deve ser da mesma consistência e ter a mesma força, porque caso contrário aquilo vai romper, vai arrebentar, justamente no lado do elo mais fraco. Mas a igreja de Jesus é composta de elos iguais, é pela unidade do Espírito, forjado na mesma fornalha da cristã, e que vive sob o mesmo poder soberano de Deus, que expressa a graça que não é pechinchada, a graça que não é sob nenhum sacrifício humano, mas sim pelo amor de Deus. Receba agora a sua cura de graça pela palavra do Senhor. Receba agora a sua salvação, sua emancipação espiritual. Receba agora seu alívio, sua libertação de espírito, pelo poder da graça soberana, do Deus soberano, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual manifestou-se naquele corpo. Graça sobre você, em sua vida, para que assim você possa irradiar a atmosfera da graça na sua casa. Onde quer que você andar, você é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, andando em dois pés. Deus desse batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade, com fidelidade. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. As profecias já estão cumpridas. Tudo nos diz que Cristo vem já. Toda alma que não é redimida, nesse dia muito sofrerá. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade.
ficará turbado, sem consolo, sem gozo e sem paz. Clamará ao Senhor dos céus, mas então será tarde demais. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. São Lucas capítulo 4, verso 21. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, identificando-se a si mesmo como aquele a quem o Espírito do Senhor estava sobre si, como aquele que foi ungido para evangelizar os pobres e enviado para curar os quebrantados do coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados ouvintes, leiamos esse texto com uma apreciação dada pelo Espírito Santo. E vejamos que suco, que advertência, que alimentação nos traz esta Escritura. São Lucas capítulo 4. Diz que pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Era o homem que andava somente pela virtude do Espírito Santo. Era o cordeiro que era dirigido por uma pomba. E o Espírito Santo em forma de pomba, um animalzinho tão pequenininho, isto é, uma ave tão simples, tão frágil, podendo dirigir a um animal, a um cordeiro. Os homens obedecem a muita força, obedecem às armas, obedecem às consequências da lei, temem, mas obedecer uma coisa menor, mais simples, isto é somente para cordeiro, não? Uma pequena ave dirigindo a um cordeiro, um animal muito maior, com muito mais força do que aquela ave. Mas é isto mesmo. Jesus só andava pela virtude do Espírito Santo. Quer seja para a tentação, para ficar 40 dias com fome, quer seja para curar, para ir em tal lugar, embora fosse para ser apedrejado ali, para ser crucificado, ele obedecia a esta pomba, ao Espírito Santo. Então ele foi para a Galiléia, para Nazaré, ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos corações. Então vamos crer que nesta hora, aqueles sumos sacerdotes, aqueles líderes religiosos, escribas, fariseus, saltaram e regozijaram-se no Senhor. Glorificaram a Deus com toda a força de seus pulmões. Por quê? Ali estava a pessoa a quem o profeta Isaías, no qual eles criam e liam na sinagoga, viu 720 anos, mais ou menos, antes de vir, escreveu, profetizou alguém sobre o qual estaria o Espírito do Senhor, para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados do coração, para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aliás, o que estava acontecendo diante das barbas dos sacerdotes era isto: liberdade dos oprimidos, cegos enxergando, mortos sendo ressuscitados, evangelizando os pobres. Era justamente como estava escrito e estava acontecendo através daquele homem, através de Jesus Cristo. Então vamos admitir, é claro, que o sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas, os fariseus glorificaram a Deus todos juntos. Mas que decepção seria você estando ali, vendo este homem de quem Isaías profetizou, vendo este homem ungido do Senhor, libertando os cativos do diabo, sendo expulso ao invés de ser aclamado, ao invés de ser recebido, sendo rejeitado, justamente por aqueles homens de vida mais pia, mais reta, mais santa. Somos sacerdotes, deveriam rejubilar-se no cumprimento das Escrituras para aquele instante. Pelo contrário, eles rangeram seus dentes, e diz a palavra que Jesus foi expulso de Nazaré quando se identificou, quando mostrou para eles quem era ele. Eles não tinham de maneira alguma dúvida de que o Messias seria Deus, não uma segunda pessoa. Por isso, falar que era filho de Deus naquele dia, identificar como filho de Deus, o filho do homem, como filho de Davi, como filho de Deus naquele dia, era dizer que era Deus na terra, que não era a segunda pessoa de Deus, mas que era o Alfa e o Ômega, que era o Pai da eternidade, que era o Príncipe da paz, que era Deus mesmo, Emanuel, Deus conosco. Mas quando eles olharam e viram aquele tipo de homem dizendo que era Deus, então eles não aceitaram. O cumprimento das Escrituras para uns é a coisa mais terrível que existe. É a coisa que mais decepciona.
O cumprimento das Escrituras para outros é a coisa mais gloriosa. Quando as Escrituras se cumpriu em relação à primeira vinda de Jesus Cristo, foi a maior alegria para Maria Madalena, de quem o Senhor Jesus Cristo expulsou 7 demônios. Foi a maior alegria para pobres, para aleijados, para cegos, para ladrões, mas para santos, santarrões, foi a coisa mais indigesta que já se ouve na terra. Foi o cumprimento das Escrituras em relação à sua primeira vinda. Agora vamos ver o cumprimento das Escrituras em relação à sua segunda vinda. É diferente? Não. Não, e nesta hora deve bater seu coração, dentro do seu coração uma coisa forte. E você cair em si, dizer, estou ouvindo uma verdade incontestável. Se o cumprimento das Escrituras foi uma coisa indigesta, indesejável, inoportuna para os santarrões, para os líderes religiosos daquele dia, eu pergunto, o cumprimento das Escrituras para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é alguma coisa que vem agradar os santarrões desse século? Os líderes desse século? Não. Não e não. A mensagem de João Batista mostrou que era a mensagem de um precursor. Porque Herodias o odiou. Herodes o odiou. Os líderes religiosos o odiaram. Porque ao contrário deles, fora deles a palavra do Senhor veio a ele, a João, no deserto. E eles deveriam então brigar com Deus. Por que deixou-os de lado e foi lá no deserto enviar a sua palavra a João? Quando eles é que tinham o currículo, é que tinham a posição certa, é que tinham os diplomas. Agora um leigo, um analfabeto, lá no deserto. Caim deveria ter matado a Deus, brigado com Deus e não com Abel. Abel não tinha culpa nenhuma de Deus ter rejeitado o sacrifício de Caim. Mas essa semente sempre reage da mesma forma, da mesma maneira. Eu não tenho culpa de Deus ter passado por milhares e milhares de pessoas, de líderes muitas vezes melhores do que eu, e vir me revelar a mensagem da segunda vinda de Cristo. Revelar que Deus tem nos enviado um precursor para a sua segunda vinda, cuja mensagem tem que ser indesejável, indigesta para os líderes. Você pensa, meu irmão, minha irmã, que os líderes religiosos vão se regozijar com o cumprimento das Escrituras em relação à segunda vinda de Cristo? Nunca, nunca. Seria um verdadeiro paradoxo com a própria Bíblia. Agora, eles tinham a Bíblia nas mãos. Eles liam acerca de Jesus. Eles liam acerca da primeira vinda. Eles queriam a primeira vinda. Eles queriam com força política, religiosa, restaurar a libertação de Israel. Politicamente falando, assentando-se num trono material de Davi. E eles queriam e desejavam a primeira vinda como hoje eles desejam a segunda vinda. Mas, quando ele vem, é totalmente diferente da maneira que se esperam e por isso é rejeitado, a menos que tenhamos a mesma pomba, o mesmo espírito, a coisa pequena, nos dando o sinal de Deus, dando o sinal que deu para Simeão, velhinho caduco, o mesmo Espírito Santo identificando
um menino enrolado em embiras de cangas de boi, como o Messias, o Salvador. É o mesmo Pai que revelou ao pescador: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A menos que tenhamos, não dons. Dons são dados sem arrependimento. Dons são dádivas que são derramadas sobre justos e injustos. Dons podem ser ministrados sem se apartar da iniquidade. Quantas vezes fiz maravilha em teu nome, expulsei demônios, expulsamos demônios, curamos os enfermos. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas agora eu quero vos falar de um batismo do Espírito Santo que não pode ser imitado, que não pode ser pervertido, que não pode falhar. É a pequena coisa, é a pomba, é o Espírito Santo mostrando para você as Escrituras que se cumprem neste presente momento. Em relação à mulher, em relação ao homem, tudo está escrito. O estado da mulher está escrito. Hoje tem se cumprido estas Escrituras, que elas tirariam as roupas. Hoje tem se cumprido as Escrituras, que as mesas estariam cheias de vômito. Hoje tem se cumprido estas Escrituras em relação ao mal, em relação às pragas, em relação às doenças, em relação às enfermidades, em relação a filho contra pai, pai contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra, irmãos contra irmãos, nações contra nações, reinos contra reinos. Hoje tem se cumprido estas Escrituras, mas por outro lado, hoje tem se cumprido Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Hoje tem se cumprido Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, a sua mensagem, se cumprirá todo o segredo de Deus. Hoje tem se cumprido estas Escrituras, não apenas em nossos ouvidos, mas também em nossos corações, ó filhos de Deus, ó eleitos do Senhor. O cumprimento de Malaquias 4 e 5 é uma coisa terrível para os líderes religiosos, acomodados em suas cadeiras dogmáticas. Mas o cumprimento de Malaquias 4, 5 e 6 é coisa gloriosa para os filhos de Deus. Isto quer dizer, o precursor da segunda vinda do Senhor, abrindo os nossos olhos, mostrando que a sua volta está às portas e como nos preparar, como cumprir Atos 2:38, como cumprir o nosso batismo, como crermos em Deus, ver o Pai no Filho e o Espírito Santo em nós. Quem não vê o Pai no Filho não pode ver o Espírito Santo em si. Mas isto depende de Deus abrir os olhos. Quem abriu os olhos de Simeão não foi o sumo sacerdote que disse: Simeão, aí está o que você esperava. Não, foi o Espírito Santo quem pode abrir os seus olhos para dizer que aqui está um profeta de Deus, uma mensagem de Deus, precursando a segunda vinda de Cristo. É somente o mesmo Espírito Santo. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Ele chama, é para quem Ele dá, é para quem Ele abre os olhos. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um rutino arrebol, tenho luz no coração. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi Jesus as trevas todas dissipou, doces hinos cantarei, foi Jesus. Diga como Simeão nesta hora:
Graças te dou, ó Pai, porque agora os meus olhos contemplaram a tua salvação. A mensagem do Senhor tem sido ouvida pelo meu coração e agora pode me despedir em paz. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, eis-me aqui. Tuas mãos me erguendo estão, com amor, com
meu Senhor, seguro em ti estou. Meu Senhor, seguro em ti, Eis-me aqui, eis-me aqui. tuas mãos me erguendo estão, Com amor, no falar, fala por mim, no andar, anda por mim. No sorrir ou no chorar, meu Senhor, meu Senhor,